Eu sou doutora Adriana Oliveira Lima, sou formada em Pedagogia pela Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Tenho pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, em Pesquisa em Ciências Sociais. Tenho mestrado em Educação também na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Tenho doutorado no Reino Unido. Tenho 5 livros publicados pela editora Vozes. Tenho experiência em educação em todas as áreas, desde das crianças pequenininhas em creches até a universidade. Dei aula durante anos na universidade, tenho muitos artigos, tenho um blog, né, onde tem mais de 300 artigos publicados. Publiquei muito tempo em jornais, né? Agora, a ideia desse canal é divulgar ideias pedagógicas e psicológicas. A psicologia centrada em divulgar as ideias do Jean Piaget, que é o foco assim, dos meus estudos, e tentar mostrar toda essa aplicação que essas teorias piagetianas têm para a melhor qualificação da educação. Então, eu vou pegar diferentes temas atuais, temas mais teóricos, né, de forma a expor a teoria piagetiana e as suas implicações pedagógicas. Muito obrigada e sejam bem-vindos ao canal. Ano passado, eu estive em Boston, né, participando de um evento interessantíssimo sobre o ensino da língua portuguesa como língua de herança. E foi uma coisa maravilhosa, né? Eu tenho, assim, lembranças maravilhosas do encontro com aquelas pessoas que trabalham com isso, com a cidade, com tudo, né? E aí, conversando na internet, né, com uma pessoa que eu conheci lá, eu pensei em fazer esse vídeo, né? Até fazer alguns, né? Mas esse falando como é que a gente pode trabalhar a língua portuguesa com as crianças um pouco mais velhas. Porque é muito fácil a gente pegar a alfabetização comum, né, e alfabetizar a criança de 5, 6 anos, 7, 8, até aí dá, né? Mas vai chegando uma idade que você vai precisar de alguma estrutura mais elaborada para motivar essa criança, né? Então eu fiquei pensando com ela, né, até fiquei de enviar para ela alguns materiais, e pensei em dar assim, algumas dicas que pudessem ajudar, né? A primeira é a gente supor que, embora tenha que ter um material um pouco mais elaborado, a gênese da língua que está sendo aprendida é a mesma coisa que com a criança, né? Então eu, por exemplo, que aprendi uma língua mais velha, né, o processo é praticamente o mesmo, né? Você não está entendendo nada e faz jogos e brincadeiras que possam lhe levar ao entendimento e à empolgação. Então, uma das coisas, né, que eu aprendi nesse processo é que, a música. A música é tudo. A música, ela dá a tonalidade das línguas, né? Como ela é falada, como ela é dividida em sílaba, né? Como ela faz uma interjeição, como ela faz uma declaração, como ela faz um pensamento, como ela faz um desejo. Então, os sentimentos que são expressos através da língua, e que talvez seja o que mais define a língua, né? Ela precisa desse sentimento. E para ter esse sentimento, a música não tem igual. Nada igual a cantar. Então, eu acho que em toda aula, para ensinar qualquer língua, a criança deve ir aprendendo diferentes músicas, né? A outra coisa é a gente procurar textos que não sejam tão bobos, né? Chapeuzinho Vermelho, alguma coisa assim, muito da criança pequenininha, Lobo Mau e tudo, mas procurar histórias que sejam mais interessantes, mas que sejam de criança, que tenham um vocabulário que lhe dá o início para a compreensão daquela língua, né? Eu, por exemplo, tive uma história linda, né, de uns macaquinhos, que era uma macaquinha que estava aprendendo a ler, o irmão sabia ler, e a tia ou a prima era babysitter, né? E eles iam, se eles juntassem umas revistinhas, eles iam ganhar um prêmio que era sair para jantar com um gorila, né? Com esse gorila aí do filme, né? Era uma história linda. Então eu vinha com a fita e eu ouvia a fita e via as figurinhas no Xerox antigo, né? Porque eu estou velha, então eu tinha que olhar lá. Mas era uma história que eu nunca esqueci. Porque era uma história que não era tão boba para criança, mas que me apresentava os verbos mais comuns que as crianças usavam, né? Que é o cotidiano das línguas, né?
Então eu acho que a outra coisa é escolher bem o texto que você vai trabalhar e que perguntas você vai fazer. Uma terceira coisa que eu acho bem interessante que vocês podem fazer é a montagem de frases. Eu acho a montagem de frases um dos jogos interessantes para o menino de... você está trabalhando com um menino de 10, 12 anos, 15 anos, 16 anos, né? Às vezes até um adulto que quer aprender a língua portuguesa e você está trabalhando com ele, você colocar, por exemplo, as classes das palavras, né? Então, colocar uma caixa de artigos, uma caixa de adjetivos, uma caixa de pronomes, de advérbios, verbos, né? Verbos flexionados. O inglês é mais fácil porque ele flexiona muito pouco, né? O português ele é mais sofisticado nos subjuntivos, no pretérito do passado, do futuro, não sei o quê, e aí complica um pouco mais. Mas dá pra gente fazer, por exemplo, frases no presente, no passado, no futuro. Bem simples, né? E a criança, ou o adolescente, ou o adulto, vai pegar, né? Então, primeiro, ele vai adquirir vocabulário, que é primeiro as coisas. Depois que ele adquire as coisas e brinca com as coisas, faz classes com as coisas e tudo, ele aprende as ações sobre as coisas, né? Então, são os verbos. Então, o que essa coisa, o que essa mesa faz? Né? O que essa pessoa faz, o que esse cachorro faz, o que essa cadeira faz, para que serve. Então, ele vai trabalhar as coisas, aí depois ele vai trabalhar as ações. Depois ele vai trabalhar a adjetivação, quer dizer, a qualificação que eu dou, que são as classes. Que esse óculos é leve, esse aqui é pesado, esse é vermelho, esse é azul, esse é gordo, esse é magro, esse é alto, esse é baixo, esse é áspero, esse é liso. Então, aprender todos esses conexões que dão qualificação às palavras, né? E aí vem também os advérbios e tudo. Depois que o adolescente tudo trabalhou com essas diferentes classes de palavras, né, que tem um vocabulário razoável, sabe cantar algumas músicas e já leu alguns textos aos trancos e barrancos, a gente começa então a montagem de frases, né? É muito interessante ele pegar essas cartelas e ir montando a frase naquela língua, né? Então são jogos que a gente pode fazer com cópia, tirando do computador e trabalhar nessas classes que são de crianças para aprender uma segunda língua ou a sua língua de origem, a sua língua de herança, né? Eu vou procurar ver outras ideias, né, que a gente possa trabalhar para mandar para vocês. Um beijo para todo mundo de Boston. Foi maravilhoso a minha estadia aí, tá? Quem sabe a gente ainda se vê outra vez. Um beijo.